conosco aqui presencialmente. Bom dia para você que nos acompanha online. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos enviar as nossas crianças agora para a escolinha delas. Pai, obrigado pelas nossas crianças. Obrigado pela graça que repousa sobre a vida delas no dia de hoje e a expectativa que nós temos também para um futuro cheio da glória de Deus. Nós as abençoamos e que elas tenham um tempo rico, próspero, sendo ministradas aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Podem descer. Obrigado, Jesus. Se você quiser acompanhar comigo, abra aí Romanos capítulo 12. Nós temos 2 versos aqui para compartilhar com vocês. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo faz um apelo, né? Paulo faz um apelo. E ele diz: rogo-vos, portanto, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma faculdade da sua alma, né? Está relacionado com a sua mente. E ele continua dizendo ainda: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então me chama muito a atenção que Paulo fala sobre a importância de nós não apenas sabermos, mas a importância da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos que hoje, falando das pessoas que nasceram de novo, muitas têm uma noção muito rala, muito rasa em termos de conhecerem a vontade de Deus para a vida deles. E o que eu quero enfatizar aqui é que existe, na verdade, uma distância entre você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você colocar isso em prática. Você literalmente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo está dizendo sobre 2 passos extremamente importantes, não apenas para a gente conhecer a vontade de Deus, mas para a gente experimentá-la, né? E ele lista aqui de forma muito clara. Ele fala sobre a importância de eu e você, então, apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você sabe que sacrifício aponta para um altar. É você apresentar algo para morrer. É verdade que na antiga aliança os sacrifícios eram mortos, né? E na nova aliança, os sacrifícios, eles são vivos. Então, sabe, algumas pessoas confundem isso. Paulo não está querendo dizer que o seu corpo é ruim. Ele está querendo colocar o corpo no lugar certo. Não pode ser ele que guia as coisas. Não podem ser os seus impulsos, não é? Os seus sentidos naturais que te guiam nessa jornada. Isso não vai dar certo. Então nós precisamos literalmente colocar e apresentar os nossos corpos como um
sacrifício vivo, ele está num lugar de execução. Isso está relacionado com o culto racional, isso é faculdade da nossa alma, mente, emoções e vontade, onde nós tomamos algumas decisões extremamente importantes. Então, primeiro passo fundamental, né, para a gente experimentar a vontade de Deus, passo número 1 aqui, é você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Né? E a parte número 2 aqui é a importância de nós, então, renovarmos a nossa mente. Renovar a mente. Né? Eu fui já direto aqui, ele fala sobre a importância da gente também não tomar a forma desse mundo e não vos conformeis com este mundo. Essa palavra conformar é um molde, literalmente. Você sabe que se você começar a viver com os valores do mundo, o mundo vai derreter você. Vai liquidificar você. Você vai virar um caldo. E o mundo tem uma forma para colocar você. O mundo tem uma forma para estabelecer a sua mentalidade. Eu quero dizer para vocês, queridos, na vida tudo é uma questão de mentalidade. Mas quando Paulo está, na verdade, fazendo essa abordagem, a importância de apresentarmos o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, né, a importância de não tomarmos a forma deste mundo e a importância de sermos transformados pela renovação da nossa mente, né, nós estamos apontando para 2 passos importantes, né? A gente ser desconstruído, na verdade, para depois sermos então edificados, falando aqui de mentalidade, né? Então, como eu disse, muitas pessoas chegam até a saber, pelo menos inicialmente, do que se trata a vontade de Deus para a vida delas. O que é que Deus tem? Já fica uma dica forte de Paulo. Paulo está dizendo que essa vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela não é desagradável, ela é agradável. É interessante. Sabe, falando em agradável, tem uma dica muito incrível na palavra, né? A Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe que muitas pessoas têm uma ideia que a vontade de Deus é uma coisa assim pesada, uma coisa difícil, não é? Ao ponto até de ser desagradável. Não. É interessante que quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, né, quando você se agrada do Senhor, às vezes as pessoas leem esse versículo errado, eles pensam que é agradar ao Senhor. Não, é você se agradar dele. Quando você gosta de Deus, você vai entender que o que Ele tem para você é algo tão empolgante, algo tão maravilhoso. Na verdade, é a única coisa que pode te tornar uma pessoa plenamente realizada. E hoje, às vezes, a gente vê pessoas assim, vivendo com uma mentalidade, com um estilo de vida, né, que a gente percebe exatamente isso, como que existem, infelizmente, muitas pessoas que não gostam de Deus. Mas nós precisamos, então, nós temos esse desafio de representá-lo corretamente, não é? Para realmente, pelo Evangelho, levar essas pessoas a uma visão e a uma revelação clara e correta de quem Ele é.
E existe uma chave muito grande em tudo isso aqui que a gente está dizendo, por exemplo, o aspecto de sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso está falando muito sobre uma escolha, sabe, de nos rendermos. A Bíblia está falando sobre um princípio extremamente importante, que é o princípio de mortificar a carne. De nos apresentarmos diante de Deus mortos para o pecado e vivos para Ele. Não pelo nosso próprio braço, mas nos identificando com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição, nessa obra consumada e perfeita. Não é verdade? Então, queridos, quando nós olhamos aqui nessa direção, então, algumas pessoas arranham, né, compreenderem a vontade de Deus, têm uma visão básica, inicial delas, e muitas vezes, quando eles tentam pôr a coisa para funcionar, eles bagunçam o coreto, né? Parece que eles se perdem nessas tentativas. E por que isso, queridos? Exatamente dentro desse ponto. Porque não foram espiritualmente ativados. Não transicionaram de uma mentalidade carnal para uma mentalidade espiritual. E olha, a gente tentar fazer a vontade de Deus com uma mente carnal é tumulto, né? É confusão. E de alguma maneira todos nós vamos viver experiências assim. Todos nós. O que nós não podemos ficar é presos, paralisados, porque muitos, quando vivem experiências não positivas nesse sentido, eles costumam ficar paralisados ali, né? Uma mente dividida. De um lado, eles têm até ideia do que Deus tem para eles, mas do outro lado, eles estão dizendo assim: olha, não consigo chegar lá. Como é que faz? Né? Entenda isso, nem todo mundo sabe o que precisa ser feito, faz. A gente precisa o quê? De mudar a nossa mente nesse sentido. Você já percebeu que às vezes existem pessoas que se esforçam dentro de um objetivo, mas eles não chegam lá? Tem pessoas que eu converso com elas, às vezes pessoas que eles estão loucos para se libertar de uma mente escassa. Né? Você sabe, tem 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que elas são escassas em termos de mentalidade. Tem pessoas que desfrutam e tem pessoas que transbordam. Né? Que Deus te faça uma pessoa que transborde. Eu estou falando assim, põe amor nas minhas palavras. Tem pessoas que elas estão loucas para desfrutar, mas quando você conversa com elas, você vê com toda clareza que existe uma mentalidade de escassez. Por mais que aquelas pessoas se esforçam, você vê que elas estão longe. Queridos, quando nós mudamos a mentalidade, nós atraímos as coisas que precisam de entrar nas nossas vidas. É algo muito poderoso. E eu estava dizendo aqui, quando nós entendemos essa questão de nos apresentar como um sacrifício vivo, muitas pessoas acham essa mensagem uma mensagem dura. Como é que é isso? Né? Mortificar a carne, se parece uma coisa, um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito difícil. Mas eu vou te falar um negócio, olha, 100% de entrega, 100% de revelação. Se a nossa entrega é limitada, a nossa revelação é limitada. Eu estou falando a revelação de Deus.
Porque, a princípio, todos nós vamos a Deus, sei lá, até por motivos errados, até por nos sentirmos derrotados, ou tão convencidos de pecado, né? Que a gente se sente, sei lá, às vezes inadequado para servir a Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Parece que a gente está no fundo daquele buraco, mas quando você vai, se rende de fato, você vai entender uma coisa muito preciosa. Você vai começar a entender o quanto que você é amado. É verdade. O quanto que Deus não te vê da forma que você se vê. Sabe, são surpresas incríveis que nós vamos vivendo e desfrutando com Deus. E quando nós começamos a conhecê-lo de verdade, nós começamos a entrar num lugar espiritualmente diferente. Porque nós passamos a atrair aquilo que nós estamos nos tornando. É algo muito tremendo. Mas, dentro disso, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a vida de Moisés, né? Moisés foi um cara muito interessante, a vida dele muito interessante, e eu me identifico muito com Moisés. Se você vê o discurso de Estevão antes de morrer em Atos capítulo 7, ele divide a vida de Moisés em 3 intervalos aqui de 40 anos. Eu não vou ler, depois você lê lá Atos capítulo 7, dos versos 20 até o verso 38, né? E se eu pudesse descrever essas 3 etapas aí da vida de Moisés, os primeiros 40 anos, Moisés foi aquele cara extremamente motivado, mas um cara despreparado ainda, né? Ele foi o tempo que ele formou a mente de um egípcio. Você sabe que ele foi educado em toda a ciência, e o Egito tinha, vamos dizer, as melhores faculdades do planeta, né? E ele foi então instruído ali em toda aquela ciência, toda aquela sabedoria do Egito. Depois ele vive ali uma experiência extremamente crítica, quando ele tenta então ajudar os seus patrícios, e ele tem uma tentativa mal sucedida, e ele precisa de fugir do Egito, porque Faraó queria matá-lo, né? Porque ele matou lá um egípcio, certo? E eu diria que depois de 40 anos de deserto, né, o Moisés não era mais aquele cara que falava eu posso. Agora ele falava eu não posso, né? Ele se tornou um cara desmotivado e introvertido. De alguma maneira, dentro desse processo da gente entender o que Deus tem para as nossas vidas, a gente passa uma fase assim. A gente não pode ficar nesse lugar. Mas eu vou te dizer, se você quiser de fato entender o que Deus tem para você, você vai passar por aqui. Tá certo? E os últimos 40 anos, né? Moisés viveu 120, 3 intervalos de 40, os últimos 40 anos, então, Moisés foi aquele cara transformado e corretamente motivado, né? Um pouquinho sobre a história de Moisés. Se você ler aí os primeiros 4 capítulos de Êxodo, tem informações muito preciosas, né? Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos ali, bem resumidamente dizendo, que por medo dos israelitas, né, deles se ajuntarem a algum invasor ali do Egito, o faraó, né, querendo então enfraquecer o futuro de Israel, o que ele diz? Ele manda matar todas as crianças que nascessem sexo masculino. Ele queria tirar a força e comprometer o futuro daquela nação. E naquele tempo nasceu Moisés. Que tempo desafiador, né? Ele era só um bebê, né?
E os pais de Moisés, eles acreditavam que Deus tinha um futuro brilhante para aquela criança. Gente, é algo sobrenatural. Quando Moisés nasceu, os pais olharam para a face dele e ficaram encantados com a sua formosura. A Bíblia cita isso, a Bíblia dá uma atenção para isso, sobre a beleza de Moisés. Eu sei que quando nasce um neném, todo mundo fala que coisinha mais fofa. Mas vamos falar a verdade. O menino nasce, ele nasce todo amassado, todo amarrotado, mas os pais corujas, as vovós corujas vão falar que é a coisa mais linda. O que eu estou querendo dizer que quando a Bíblia fala sobre a formosura de Moisés, isso aqui não era assim, esse neném é muito bonitinho. Havia uma beleza de Deus naquela criança. Uma beleza quase que irresistível. Uma beleza que trouxe revelação aos pais, ao ponto deles entenderem que Deus tinha um destino distinto para aquela criança. E eles deram um tremendo passo de fé. Eles não podiam mais esconder o menino, conseguia mais, colocar ele dentro de uma cestinha e deixar o menino descer rio abaixo. Gente, que coisa, sabe? A gente poderia falar tanta coisa sobre isso, mas é incrível a experiência dos pais de Moisés, a sua mãe Joquebede, né? Porque a irmã de Moisés, Miriam, ela vai acompanhando e ela assiste quando a filha do faraó pega aquela criança que ela ouve chorar ali, vindo do Nilo. Ela sabia que era dos hebreus, mas na hora que ela bate o olho em Moisés, ela se deparou com aquela beleza, a beleza de Deus naquela criança. E ela quebranta o coração. E ela vai e fala assim: chama uma mulher hebreia para criar essa criança. E a criança é devolvida para a mãe, com o sustento. Quem queria matar aquela criança financiou a sua criação e a sua educação, falando do mais alto nível que se podia ter naquela época. Coisa poderosa, não é verdade? E nós sabemos que esse Moisés ele se tornou literalmente um general do Egito, né? Ele estava ali na linha dos homens mais influentes, né? A Bíblia diz que ele era poderoso em obras, em palavras, extremamente influente e naturalmente extremamente rico, né? Esse era o Moisés. Veja que Moisés, quando criança, pequenininho, bebê até uma certa idade, a Bíblia não precisa a idade, ele foi criado por Joquebede. Na hora que ele chegou na idade de ser educado, ele foi devolvido lá para a filha do faraó. Aí ele foi educado. Então, ele tinha uma noção muito grande do seu povo. E quando ele cresceu, se tornou homem, ele não suportava mais ver o seu povo sendo injustiçado. E por causa de todo esse medo que as autoridades do Egito ali tinham, que Israel explodiu de crescimento dentro da terra do Egito, né? E eles estavam extremamente apreensivos com isso, né? E aí então Moisés chega numa certa idade e ele entende claramente, a gente percebe que ele sabia que aquilo era a vontade de Deus para ele. Ele sabia que Deus tinha separado ele para ser um libertador daquele povo. Mas será que ele estava preparado? Como eu disse, né? Muito motivado, mas imaturo, despreparado. Atos 7:25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam.
É interessante, tudo é formoso no tempo de Deus. Então, Moisés aqui, gente, ele pensou que a sua formação no Egito, né, seria o suficiente para libertar o seu povo, o povo de Israel, daquela escravidão dura. Mas não era. O plano de Deus para libertar Israel do Egito era completamente diferente. Se você ler os primeiros capítulos de Êxodo até o capítulo 4, você vai ver que o plano de Deus para libertar Israel do Egito era fazê-lo através de sinais e milagres poderosos, onde os deuses do Egito seriam destroçados. Literalmente. A revelação de Deus iria engolir toda mentira que havia naquela grande e poderosa nação, né? Atos 7:35 diz: a este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Mas qual era o ponto de Moisés nessa altura aqui, né? Motivado, mas imaturo, despreparado. Tem um princípio muito interessante na Bíblia, né? A Bíblia fala que o neófito, ele cai na condenação do diabo. Paulo fala 1 Timóteo 3,6, não seja, falando dos presbíteros, que eles não sejam neófitos, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é ensoberbecer? Quando a pessoa age na força dela. Quando ela age baseado em recursos que ela pensa possuir. Não é verdade? Então, Moisés, o que é que ele achava? Né? Ele achava que a sua educação, que a sua posição, que as suas habilidades, que a sua experiência de liderança, né, que a sua autoridade no Egito seriam o quê? Suficientes. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia, de certa maneira, a vontade de Deus. Ele já entendia que ele era o libertador, mas o outro lado não estava maduro, porque Moisés não estava maduro. É interessante como que existe uma reciprocidade nesse sentido, né? Falando dos desígnios de Deus. Então, Moisés era alguém que não tinha nenhuma noção, voltando aqui no início da nossa conversa, sobre a importância de mortificar a carne e de renovar a mente. Na verdade, Moisés queria fazer a vontade de Deus com uma mente egípcia. Com a formação, o treinamento, os recursos, a habilidade e a autoridade que ele tinha recebido no Egito. E tem algumas coisas curiosas sobre isso, porque Moisés acaba atrasando esse processo em 30 anos. Gente, 30 anos. Você sabe que quando Deus apareceu para Abraão, Gênesis capítulo 15, Deus disse: a sua descendência vai ir para uma terra alheia e vai ficar cativa, escrava, por 400 anos. Mas quando nós vamos para os textos de Êxodo, quando Israel sai do Egito, quanto tempo, na verdade, a nação ficou cativa? 430. É interessante, então, que a primeira tentativa de Moisés é como se fosse 10 anos antes do tempo. Tá? Mais ou menos isso aí. 10 anos antes do tempo, ele tenta libertar o povo. Então, ele é prematuro. E porque ele agiu fora de tempo, porque ele se posicionou de uma forma prematura,
depois ele acabou que, na verdade, atrasando aquele processo em 30 anos. Né? E foram, na verdade, os 40 anos que Moisés ficou lá no discipulado com Jetro, né? Desses 40 anos, 10 anos foram prematuros e os outros 30 ele ficou atrasado. Gente, eu vou dizer, a gente não tem como adiantar algumas coisas falando do tempo perfeito de Deus, né? Tudo é formoso no seu devido tempo. E por isso que nós temos que ter, nós temos que entender como é que Deus faz as coisas, sabe? E muitas vezes, quando nós achamos que nós somos as pessoas mais preparadas possíveis, cuidado. Isso aqui é um negócio, né, perigoso, né? Paulo, ele usa algumas expressões que é muito interessante, porque são processos muito similares. Você sabe que quando Paulo converteu, o cara saiu pregando até para poste. E veio aquela perseguição, ele não estava pronto para aquilo. E ele entende que ele tinha que vazar. Ele foi lá para as Arábia. Ficou lá 13 anos orando em línguas. Não é verdade? Tempo suficiente para o quê? Para arrancar uma mente romana e funcionar com a mente de Jesus. Esse é o nosso desafio, mudar a mentalidade. As pessoas focam nas coisas erradas. As pessoas pensam que as coisas virão de fora para dentro, mas elas funcionam de dentro para fora. É diferente. Paulo fala assim aos Filipenses, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Era exatamente onde Moisés confiava. E não confiamos na carne. Eu gosto desse texto, separei alguns textos aqui, 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, a gente vê a importância de amadurecer. Que a Cláudia estava dizendo que se tornou um gigante para essa geração. O cara tem 30 anos de idade, se comporta como um adolescente de 13. Né? Um desafio de amadurecer. Eu vou te dizer, olha, maturidade, amadurecer, primeiro, vai te libertar do peso que você é quem tem que fazer as coisas acontecerem. Você que tem que fazer a igreja crescer, você que tem que fazer a empresa explodir. Maturidade nos liberta disso. Por quê? Porque nós entendemos que nós não somos a fonte, nós somos apenas um canal pela fé desta graça. Então, maturidade nos liberta desse peso de fazer as coisas acontecerem, mas maturidade nos responsabiliza para que eu e você possamos viver da palavra que sai da boca de Deus. Sabe? A gente desfrutar a fonte, né? E eu vou dizer, se nós entendemos que é importante cooperar com Deus, nós vamos entender a importância de sermos guiados por Ele. Esse que é o tchan da coisa.
Não é uma questão da nossa formação intelectual. Não estou falando que a formação intelectual não possa ajudar em alguma coisa. Mas, quando eu estou falando de fazermos a vontade de Deus, eu estou falando de sermos guiados, de vivermos por uma palavra que sai da boca de Deus, né? Então, se eu e você queremos viver uma vida guiados por Deus, pela sua palavra, olha, a gente precisa de estar no seu conceito. A gente precisa de entender que é importante gostar de Deus. Desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele é fundamental. Tem um verso interessante que fala sobre Moisés, que descreve Moisés, Hebreus 11, 27, fala que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei. Antes permaneceu firme. O original dessa palavra, permaneceu firme, é que ele perseverou. Perseverança. Como quem vê aquele que é invisível. Sabe o que esse verso quer dizer? Esse verso quer dizer o seguinte, que Moisés, não só no início da sua jornada, mas sempre, ele foi aquele cara que perseguiu a Deus, que queria conhecer a Deus. Ele tinha um senso de destino. E ele nunca perdeu Deus de vista. Ele perseverou nesse sentido, né, em ver a Deus. Então nunca saiu do coração de Moisés que ele tinha um chamado, que Deus tinha um propósito para a vida dele, esse senso de destino, né? E mesmo depois de muitos anos, né, quando ele sai lá do Egito, agora ele já está entrando lá naquela outra fase, né? Primeiro foi eu sou o cara, agora eu não posso nada, porque o cara... Gente, depois de 40 anos de deserto, o cara que era poderoso em obras e em palavras, desaprendeu a falar. Falei, Deus, eu não posso, não nem falar, eu não sei. Aí Deus falou assim, opa, o negócio ficou bom agora. Esses são os usáveis. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas erradamente pensam que Deus não tem algo muito especial para fazer através delas. Porque Deus tem. A questão toda, eu sou uma pessoa usável? Essa é a questão. Porque quando nós achamos que somos qualificados, a gente está num problema. Por quê? Porque nós estamos o quê? Confiando na carne, literalmente. Né? Mas quando nós amadurecemos, nós nos tornamos essas pessoas o quê? Que simplesmente querem fluir no rio. Vão se mover por uma palavra de Deus. É simples assim. Moisés, você sabe que teve uma fase da vida de Moisés, no deserto, guiando o povo, que Moisés se tornou um pastor estressado. E, em outras palavras, você pode ler lá, eu vou parafrasear a oração de Moisés, a oração do pastor estressado. Deus, se o Senhor me ama, me mata. Foi. Ele orou assim, ele pediu para Deus matar ele, falou assim, né? Ele foi tão covarde que nem coragem ele tinha para fazer aquilo. Se o Senhor me ama, o Senhor me mata. Sabe por quê? Porque Moisés estava achando que ele tinha que alimentar aquele povo, que ele tinha que guiar aquele, que ele tinha que fazer aquele monte de coisa. Deus falou, rapaz, você não tem que fazer nada, você tem que ouvir a minha voz e obedecer. É desse jeito. Nós não fazemos a obra de Deus com a mente do Egito para Moisés, ou com a mente de Roma para Paulo. Nós vamos fazer a obra de Deus com a mente de Jesus, com um guiar sobrenatural do Espírito Santo. É assim que funciona.
Então, a experiência de Moisés, né, quando ele chega nessa fase de desmotivado e introvertido, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, queridos, Moisés estava lá pastoreando o rebanho e Deus pôs um sinal. Deus se manifestou muito a Moisés com sinais. Você sabe que era comum uma árvore pegar fogo no deserto. Isso é comum, tá? As árvores, elas têm um tipo de óleo nelas e no calor excessivo ela literalmente explode e pega fogo, né? Mas o que não era comum? Que aquele fogo não se consumia. Era uma coisa diferente. Deus estava naquela experiência. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Se Deus conseguir chamar a sua atenção para te tirar da sua rotina, você vai ouvir a voz dele. Hoje, o que Deus quer é nos tirar da nossa rotina. Sabe? É chamar a nossa atenção com algo, porque, sabe, esse coração que Moisés tinha, de ver aquele que é invisível, isso nunca saiu dentro dele. E eu creio que isso está dentro de você, porque você foi criado para algo. Claro, veja bem, queridos, Deus tem um plano para a sua vida. Sabe, eu quero te dizer que Deus, ele te ama mais do que o fato de você cumprir ou não esse plano. Mas que Deus tem um plano para a sua vida e que a melhor experiência que você pode desfrutar é essa, isso não se discute, tá certo? Então, o Moisés chega nesse momento aqui, né? Como eu disse, desmotivado, introvertido. Eu e você vamos passar por aqui se a gente perseguir a Deus? Vamos. Mas não fica aí. Não fica aí. Nós precisamos de ir para frente, né? E então, quando Moisés ele volta ao Egito, né, depois de 40 anos ali de deserto, no discipulado de Jetro, vejam, gente, não havia mais memória dos feitos de Moisés, não havia mais memória daquela autoridade que ele tinha lá no Egito. Né? Como eu disse, até desaprender a falar, o cara desaprendeu, passou essa fase, né? E é interessante, a gente primeiro precisa ser desconstruído, para depois a gente ser edificado. Eu gosto da frase que Paulo usa no primeiro capítulo de Romanos. Ele fala: o Deus a quem eu sirvo no Espírito. Sabe, é exatamente isso aqui, né? Então Moisés não se sentia mais qualificado de forma alguma, e como eu disse, muito bom isso, né? A gente precisa de chegar no fim das forças do nosso braço de carne, não é verdade? Para que Deus possa então fazer através de nós. E então Moisés, 40 anos no deserto. Os filhos de Israel aqui então, 30 anos a mais de escravidão. 30 anos a mais, né? Até que Moisés chega no fim das suas forças e ele fala: Deus, eu não posso. Olha como é que ele disse isso aqui. Deixa eu correr aqui. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão quando Deus chama ele, né? Nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés:
estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus que se revelou a Moisés como Deus de 3 gerações, né? Então, aqui agora era a hora de Moisés, né? Paulo disse que ele não confiava na carne, mas nesse mesmo capítulo ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, gente, essa experiência com o cajado de Deus foi uma coisa muito legal, né? Muito importante, muito relevante. O que é que na verdade significa pegar aquela serpente pela cauda? Isso naturalmente está muito relacionado em como usar o cajado, né? Como desenvolver o nosso ministério. Então, literalmente, se a gente fosse bem objetivo nessa colocação aqui, pegar uma serpente pela cauda significa você não está no controle. Como é que você... Uma pessoa que pega uma serpente, ele pega perto da mandíbula daquela serpente, por quê? Você está no controle. A cauda pode mexer à vontade, não é? Você não corre o risco, o perigo de ser picado por aquela serpente. Por quê? Porque você dominou a sua boca, a sua mandíbula ali. Você travou ela ali e acabou, né? Pegar pela cauda é o oposto. Você não está no controle. É você se tornar vulnerável. E é isso que nós precisamos de entender em termos aqui desse guiar do Espírito Santo, né? Um coração treinado para a gente seguir a palavra de Deus. Nós desenvolvermos esse espírito de fé, mesmo em momentos de adversidade, momentos que representam riscos ou perigos para a nossa vida. A nossa vida está na mão dele. Paulo passa algumas experiências lá, 2 Coríntios capítulo 1, que ele disse, né, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele fala sobre perigos de morte. Acho, sei lá se está falando de algum naufrágio, 3 dias perdido em alto mar. As coisas que Paulo passou pelo Evangelho foram muito fortes, né? Mas Deus estava falando literalmente aqui para o Moisés o seguinte: Moisés, olha, não é do seu jeito, né? Precisa ser do meu jeito. Você não é a fonte, eu sou a fonte. Você simplesmente precisa ser um canal dessa graça, né? Mesmo em momentos que você viveu o que for, né? Eu sou aquele que te livra, aquele que te guarda. Mesmo que você enfrente perigos de morte, a sua vida vai estar guardada nas minhas mãos, né? E isso, eu creio que esse tipo de mensagem é um teste, queridos, sabe? Por exemplo, a Bíblia fala, quando nós vamos estabelecer diáconos da igreja, é preciso provar as pessoas, saber quem é quem. A palavra de Deus já te testou alguma vez? Deixa eu te falar. Quando Deus vai nos desatar na vontade dele, nós vamos ser testados. Tem coisas que a maior proposta delas, né, tá aqui. Eu estou sem tempo aqui, senão eu ia contar algumas experiências para vocês. Fica para uma próxima, né? Mas o fato é o seguinte: nós precisamos abandonar os nossos planos, os nossos sonhos, não é verdade? A nossa justiça própria, né? A próxima coisa, ó, põe a mão aí no peito, cheio de lepra, põe de novo, né? O Senhor é a minha justiça. Que revelação poderosa. Sabe, essas coisas que Deus faz em nós, nesses momentos que nós somos testados, esse resgate
de uma mentalidade saudável em Cristo Jesus, é isso que nos desata para fazer os sinais, os milagres que nós vamos precisar de fazer no futuro. Então Moisés se tornou um cara aprovado, né? Foi aprovado aqui. Êxodo 4, verso 20: tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Agora presta atenção no que diz o final desse verso. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Moisés agora estava sendo enviado para a sua missão de vida, né, para o seu ministério, para executar aquilo que primeiramente ele antecipou e acabou atrasando todo o processo, né? E aqui nós sabemos que na história da humanidade, Moisés é conhecido como um dos maiores libertadores. É uma coisa fantástica, né? São os best-sellers. Best-sellers hoje você vê os 10 mandamentos, filmes como os 10 mandamentos, né? Então ele se tornou essa figura. E o que tem de mais significativo nesse verso? A Bíblia agora fala aqui que não era mais o cajado de Moisés. Agora era o cajado de Deus. Gente, isso é tremendo. Eu quero te dizer que eu e você, olha, um minutinho nas mãos de Deus é mais produtivo do que uma vida inteira nas nossas mãos. O cajado de Deus, né? Se torne alguém usável. Deus tem um plano tremendo para a sua vida, em todos os sentidos. Não só falando, e eu quero te dizer, naturalmente, né, quando a gente faz o que Deus tem para a gente fazer, isso implica a nossa realização pessoal. Mas tudo isso está fundamentado com uma profunda mudança de mentalidade. Mortificar a carne, apresentar o corpo como um sacrifício vivo, não tomarmos a forma desse mundo e uma mudança de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A partir daí é sem esforço, é sem forçar a barra, sabe? Porque a palavra de Deus, ela flui. A palavra de Deus, ela funciona. Esse precisa ser o nosso foco, né? O que era o cajado para Moisés era um pedaço de pau, era um instrumento dele, de pastorear. Ele enfrentava muitas coisas com aquele cajado. Ele abria também o poço lá que tinha uma tampa pesada, ele usava aquele cajado para alavancar, ele usava aquele cajado como era uma ferramenta dele. Mas ele viveu um tipo de experiência, uma mudança tão profunda em termos de mentalidade, que agora era o cajado de Deus. E Moisés foi enviado ao Egito, não para libertar o povo de Israel do jeito que ele pensava, com os recursos que ele adquiriu no Egito, mas um fluir de sinais e milagres, porque agora ele tinha o cajado de Deus nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia é tremenda, não é verdade? Dê um aplauso a Jesus, fica de pé. Vamos tomar a ceia. Hoje nós estamos um pouquinho atrasadinhos aqui, mas por uma boa causa.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho aí, no seu lugar. Obrigado. Feche os seus olhos um pouquinho. Você tem ideia do que Deus tem para você? Você tem ideia da vontade de Deus para a sua vida? Viva as suas etapas. É etapa de cá, etapa de lá. Viva as suas etapas, né? Gente, é por isso que a Bíblia ensina que como termina é que conta. E não existe nada melhor. Não existe nada mais excelente do que viver os melhores anos da sua vida no seu último tempo de vida. E não existe nada pior do que viver os piores dias da vida na hora da vida terminar. Com todo o coração, eu carrego dentro de mim assim uma confiança que nós estamos vivendo dias incríveis, dias que eu não fazia ideia que seria possível vivê-los dessa forma. Deus é bom demais. Que alegria servir a Deus. Que alegria congregar. Alguém me perguntar assim: rapaz, você pensa em aposentar? Ah, como? Você aposenta porque você não gosta de fazer. E é tão gostoso, mas é verdade, nós vamos vivendo fases diferentes, momentos diferentes. E o agir de Deus é tão poderoso. Os encaixes que Ele tem para as nossas vidas, o fluir que Ele tem, é algo tremendo. Tudo por causa que Jesus nos amou de tal maneira, né? Por isso, dentro de tudo que nós falamos, a Bíblia diz que Moisés tomou a principal decisão da vida dele, e foi a decisão de perseguir, de perseverar em ver aquele que é invisível. Ele nem tinha essa maturidade toda. Pelo contrário, ele era imaturo, mas tomou a decisão de perseguir, ver aquele que é invisível. E não saiu do pé de Deus até que tudo se cumpriu. Eu ouso dizer que Deus se revelou a ele do jeito que se revelou por causa desse coração responsivo. E a Bíblia diz que ele deixou as riquezas do Egito para trás. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa. Ele contemplava o galardão. Ele contemplava Cristo. O anjo que o acompanhou por toda a sua jornada no deserto. Jesus era a rocha, era a fonte de águas vivas, era o pão que caía do céu, era a coluna de fogo que os guiava. Poderoso. Então, em memória desse Jesus, nós vamos comer o pão e vamos tomar o cálice. The sun
há em ti. Desperta o nome. Talvez você possa estar vivendo um tipo de vida que você se sinta deslocado de tudo que um dia você pensou que Deus tivesse para você. Como Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas dentro de você ainda tem um senso de destino. Dentro de você ainda tem a semente de uma chamada. Dentro de você ainda existe uma chama que não se apagou. E Deus vai se revelar a você. Deus se revelou a Moisés de uma forma como Ele nunca fez para homem nenhum na terra. E o que Ele fez revelando para Moisés, a maneira que Ele fez, não existe registro que Ele tenha feito isso de novo. Tão singular, tão singular. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é um tempo de ativação. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, obrigado por essa reunião. Obrigado porque a sua presença e a sua palavra tornam esse encontro aqui único, tornam esse encontro eterno. E aquilo que o Senhor tem feito e falado aqui, que seja registrado nos nossos corações. Eu libero agora uma transferência. Eu libero agora graça. Eu oro que todos nós que estamos ouvindo essa palavra possamos ser impactados dentro de um sentido tão pessoal, e que de alguma maneira o Senhor chame a nossa atenção, nos tire da nossa rotina e se revele de uma forma única, poderosa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que avançam para completar a carreira, para fazer tudo aquilo que está no seu coração. Obrigado pelo seu plano amoroso para as nossas vidas. Nós não estamos tão preocupados se vamos ser apóstolos, profetas, mestres, pastores, mas nós queremos nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos comprometidos em não sermos liquidificados pelo espírito desse mundo e moldados de alguma maneira, mas declaramos que vamos viver nessa pegada, transformados pela renovação da mente. Obrigado, Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo de carne, eu a vivo em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, uma semana de muita paz, bênção, vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.